Gaúchas e gaúchos de essência alma pura, estamos gravando o programa A Voz da Tradição, só que estamos ao vivo. O programa Voz da Tradição irá ao ar na próxima segunda-feira, porque estamos numa roda de mate com uma convidada muito especial, a nossa patrona dos festejos Farroupilha do Rio Grande do Sul, Elma Santana, a grande mestra Elma Santana. Muito obrigado, Elma, de nos dar essa oportunidade de estar no programa Voz da Tradição, estar na TV Tradição, que é a cultura gaúcha para todo mundo ver. Nós estamos ao vivo para todo mundo ver, mas estamos gravando o nosso programa Voz da Tradição, que irá ao ar na próxima segunda-feira, dia 11. Seja bem-vinda ao programa Voz da Tradição, mestra. Obrigada, e sendo recepcionada por esse grande parque aqui que está lotado. Uma beleza, uma maravilha, e nada mais justo que mostrar as nossas tradições. Eu me sinto muito honrada de estar aqui ao teu lado, desde lá de Mostardas, onde foi feito o acendimento da chama crioula. Isso. E aí chegamos em Mostarda, faltou luz, deu temporal, não conseguimos, choveu mas muito, estamos né? aqui hoje, nesse 7 de setembro, com ela ao vivo, gravando o programa Voz da Tradição. Mestra, como foi, depois nós vamos falar das suas edições de seus livros, mas eu quero lhe perguntar, como foi a sua emoção quando convidada para ser a patrona dos festejos Farroupilha do Estado? Eu fiquei muito emocionada, num primeiro momento, muito emocionada e muito agradecida ao movimento tradicionalista. Mas ao mesmo tempo, assim, claro que veio uma preocupação, porque é um desafio muito grande nós representarmos assim essa chama crioula que leva o nome de mulher, de Anitta, de Menotti, de toda uma história, né? Os fazedores da nossa história. Então eu me senti muito honrada, mas ao mesmo tempo preocupada em fazer esse resgate. Mas a gente vai indo porque todo mundo gosta desse assunto da nossa tradição. Me diz uma coisa, mestra Elma Santana, você é lá de Mostardas? Não, eu não sou de Mostardas, eu sou cidadã mostardense, é como se fosse. Mas eu sou de Triunfo, eu nasci na terra do Bento Gonçalves. Terra de Bento Gonçalves. Terra do Bento Gonçalves. Mas eu tenho uma afinidade muito grande com Mostardas há muitos anos, há mais de 20 anos, quando eu comecei esse estudo sobre o Menotti que nasceu lá e a Anitta. Então toda uma ligação com Mostardas. Fui secretária de turismo lá em 97. Então, meus grandes amigos e as minhas grandes amigas, fundei um grupo do piquete da Anitta Garibaldi lá em Mostardas em 97. Então, de lá para cá, sempre mantendo contato. Mostardas é a verdadeira história nossa. A nossa patrona Elma Santana, essa grande mestra da cultura gaúcha, ela tem mais de 30 livros. Mas Elma, já foi também secretária de cultura de alguns municípios. O que tu pode passar para o nosso telespectador sobre essa passagem, esse ensinamento dessa grande mestra? Além de ter sido secretária de turismo de Mostardas, eu fui assessora cultural de Capivari do Sul, justamente em função da história dos lanchões do Garibaldi, a minha história garibaldina. Também fui assessora cultural lá de Igrejinha, não é? E fiz um trabalho lá bastante, assim, me gratificou muito. E em vários lugares, assim, sempre colaborando e ajudando com a nossa cultura. Muitas palestras, fiz muitas palestras por aí, continuo fazendo, né? Foi conselheira também do Conselho Estadual de Cultura? Fui conselheira do Estadual de Cultura e depois também eu fui diretora do Instituto Estadual do Livro, do IEL, que é uma coisa assim incrível, que me gratificou muito. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. 30 livros de sua autoria. Começou em 84, né? Na primeira feira do livro. Eu praticamente participo de todas as feiras de livro e sempre escrevendo sobre a temática. O meu primeiro livro foi o Folclore da Mulher Gaúcha, que é sobre a origem da nossa mulher, das Ilhas Caigangues, Imbaias, Guaranis, das mulheres que vieram para os Dragões do Rio Grande, das mulheres açorianas, e aí toda essa temática folclórica, esse livro é muito interessante, já está na terceira, quarta edição. Aí depois, no Sesc Centenário da Revolução Farroupilha, que foi em 85, eu fui convidada para a coleção Esses Gaúchos, do nosso querido Ayrton Ortiz, que já foi até o patrono da Feira do Livro aqui em Porto Alegre, e ele era o diretor. Ele me convidou para escrever sobre Jacobina Maurer, a líder dos Muckers. De lá para cá eu já fiz 3 livros sobre os Mucker, inclusive um
está na Universidade de Princeton, sendo utilizado pelos estudantes de lá. E o meu material, que eu recebi um material muito grande, que eu tinha há muitos anos, eu fiz uma doação para a Universidade de Princeton, porque lá vai ser feita uma consulta a partir do final do ano, porque agora eles estão higienizando, estão arrumando, traduzindo do alemão. E eu fiquei muito honrada quando 2 antropólogos vieram dos Estados Unidos, foram na minha casa para ver tudo isso que eu tinha, porque o livro era utilizado lá na biblioteca. Na biblioteca deles? Na biblioteca então deles. Estão traduzindo seu livro na língua alemã. Está na língua alemã. Que maravilha, que espetáculo. Mas parteiras, benzedeiras e esse benzeduras. O universo feminino, viu, sempre me encantou bastante. São as santas populares, são as parteiras, as benzedeiras, as índias, as ciganas, enfim, todo esse universo feminino sempre me encantou muito, e a partir também dos personagens históricos. Mas parteira e benzedeira porque trata da cura da vida, e parteira também, né? Então estão muito interligados. Inclusive, se a gente vai ver, mais da metade desse Rio Grande nasceu pelas mãos das parteiras. Quem tem mais de 60, 70 anos no interior nasceu pela mão de parteira. Sempre nasceu pela mão de parteira. Antigamente não tinha clínica. Não tinha. Eram as parteiras que faziam. Eram as parteiras, era a comadre, era a vizinha, não é? E as distâncias muito grandes, naquelas nossas planícies, nesses nossos planaltos. Então elas foram assim responsáveis. Isso aí o Érico Veríssimo retrata muito bem quando ele diz que apresenta. Ele fala sobre esse assunto quando ele faz a Ana Terra. E aí que ele fala da Ana Terra quando ela participou do primeiro parto que foi chamado na vila, né, para fazer um parto. Aí ela viu aquela criança roxinha e se lembrou da mãe dela que passava tanto trabalho, a dona Henriqueta, e ela pegou e deu uns tapas na bundinha da criança, a criança chorou, e ela dali para frente, ela nunca deixou de ser chamada, porque ela atendia tudo quanto era parto, ela ficou muito conhecida, por isso que o gaúcho diz assim, mais conhecida que parteira de campanha, porque ela vai tudo perfeito. Mestra, me diga uma coisa, dos 30 livros de sua criação, de sua autoria, qual deles, diz que livro é um filho sempre, né? Todos são filhos. Mas tem algum deles que tenha destacado mais para a mestra? Eu gosto muito desse livro das benzedeiras e das parteiras, porque eu passei mais de 20 anos recolhendo esse material. São livros que eu sou muito procurada para fazer palestras sobre esse assunto. Porque isso aí atinge todo mundo. É difícil na pessoa que nunca tem ido numa benzedeira. É muito difícil. É difícil, né? Todo mundo vai, não interessa a cultura. Nós tivemos um encontro, já várias vezes, encontro holístico ano passado e este ano, em março, um encontro holístico no Plaza São Rafael, 4.400 pessoas. É claro que existiam todas as vertentes, né, de yoga, de reiki, enfim, mas foi o segundo seminário das benzedeiras. E a partir dali, foi assim uma coisa incrível, promovido na época, né? Aliás, vários anos se faz esse encontro holístico, e a partir dali se criaram várias iniciativas, por exemplo. Em Alegrete tem a Roda das Benzeduras, uma vez por mês. Em Alegrete? Em Alegrete tem, estão formando novos benzedores, porque os benzedores ficavam até com vergonha de dizerem que eram benzedores. Mas benzedor não é uma coisa, um dom, alguma coisa... É um dom. É um dom, né? É um dom que passa de... Mas sim, mas mesmo esse dom, elas não passavam para diante, assim, para frente. Não passavam de geração para geração? Não, porque ficavam com vergonha. É muito difícil recolher uma benzedura, porque elas rezam muito rápido, elas não se expõem, entende? São pessoas muito simples, tem o perfil da benzedeira. Muito humildes, mas que eles querem a cura da pessoa, né? Se preocupam com a cura da pessoa. E aí, em Agudo, recentemente, eu fui e eram muitos homens benzedores e benzeduras, benzendo em alemão. Em alemão? Em alemão. Era um encontro da... Só teve condições de presenciar isso. Maravilha, o encontro da Emater, e aí você via pelos campos vindo aquelas mulheres e homens, eram ligados à área rural. Que maravilha. E quando eu vi, eles estavam benzendo, aí tinha um padre e tinha um evangélico, pastor evangélico. Foi um grupo assim cultural, a minha nora, que é mestre reiki, a Ilcimara, ela também colocou toda a posição dela. Foi uma coisa assim incrível, né? A gente tem que ligar muito ao reiki, à benzedura, ao toque de mão, à cura pelas mãos. Todo mundo quer ajudar, né? Quer ver as pessoas bem, todo mundo quer vender saúde mesmo. Sem dúvida nenhuma. E a senhora agora está lançando um mais recente trabalho?
Sim, agora eu estou fazendo... Eu estive recentemente no Rio de Janeiro com o Rubem de Oliveira, que nós estamos fazendo a biografia de uma grande atriz nacional desconhecida aqui do Rio Grande do Sul, e nasceu em Triunfo, a Iracema de Alencar. Iracema de Alencar, que fizemos toda uma pesquisa e fomos nos lugares onde ela andou, entrevistamos muitos artistas no Rio de Janeiro, que foram parceiros ou que conviveram com ela, e ela está sepultada lá em Petrópolis, e a gente foi lá em Petrópolis, onde ela está sepultada. Fizemos todo o levantamento, a começar por Triunfo, que não conhecia a história dela. Tem uma rua... não conhecia a história dela? Não, eu conhecia como uma pessoa do teatro. O Rubem Oliveira, que é até do Conselho do Estado, sim, ele é diretor de teatro, né? Então, ele sempre se interessou por esse tema. E a gente gostou muito de fazer isso aí. Agora tem várias outras entrevistas para serem feitas. E um outro o município que tem o nome de Dr. Ricardo Heisermann. Esse homem é o nome do município, se chama o nome dele. E ele nunca foi nesse município, ele já morreu há muitos anos. Sim. Ele ganhou essas terras porque ele foi muito importante na cura da cólera. Aí ele ganhou, na época do Império, ganhou essas terras e ele doou para se formar esse novo município. E eu estou escrevendo sobre ele, vendo documentação. Então são essas coisas que eu gosto de fazer pesquisa, além de entrevistar tropeiros e cavaleiros e a cavalgada do mar. Os únicos trabalhos que tem são os meus trabalhos, né? E, então a gente está sempre fazendo alguma coisa sobre Dom José Guasque, que quase ninguém fala nele, um espanhol que participou da Revolução Farroupilha, foi nomeado agora, inclusive eu vou ver o Jornal do Povo para ver se está aqui o jornal, que tem o decreto da nomeação dele pelo Bento Gonçalves. Mas ele veio da Espanha e ele participou e pouca gente fala nele. Eu fiz um livro e antes a família eram 3, 4 pessoas que pesquisavam e hoje a família tem na Europa, na Argentina, no Uruguai, uma rede dentro do Facebook que todo mundo se encontra. É uma rede muito grande de parentes dele, de descendentes dele. Ele foi importantíssimo para nós. Diz que a base do seu trabalho, das suas edições de livro, você faz toda uma fonte de pesquisa, vai a fundo, vai até os locais, as pessoas estão vivas, conversa com as pessoas, e aí sim a senhora edita o livro. Ah, sim, tem que ter muita idoneidade, né? Eu sempre digo, olha, qualquer problema que tiver, eu vou para debate com qualquer pessoa, eu não tenho problema, porque a gente tem que pesquisar. Eu aprendi muito a minha pesquisa porque eu fui aluna na Faculdade Palestrina, eu fui aluna do Antônio Augusto Fagundes, o Nico, e do Paixão Cortes, então eu não preciso dizer mais nada, eles foram meus grandes mestres. Depois, quando o Glauco Saraiva faleceu, que eu conheci o Glauco Saraiva, e eu fui não substituído, porque ninguém substitui o Glauco, mas eu dei prosseguimento ao trabalho dele. No dia do enterro eu fui convidada para ir das aulas de folclore infantil lá em Farroupilha, até o Paixão foi junto com a Marina, então a minha vida sempre foi ligada nesse meio, né? E eu fazia folclore infantil, era professora, eu dei aula de folclore em muitos lugares, folclore como uma manifestação popular. E a senhora está nos trazendo aqui 2 trabalhos seus. Ah, é do Menotti. Esse é o Menotti. É o Menotti Garibaldi. Filho de Anita Garibaldi. É o filho da Anita e do Giuseppe Garibaldi, que nasceu em Mostardas. 16 de setembro de 1840. Olha essa situação que difícil, né? Por ocasião da geração da chama crioula lá, foi na pedra onde ele nasceu. Foi na pedra onde ele nasceu, ali naquela localidade de São Simão, 3º distrito. Que Mostardas naquela época até pertencia a São José do Norte e, portanto, São Simão era uma localidade de Mostardas, né? E hoje é 3º distrito. Essa é a minha ligação com eles. Veja bem, ele nasceu ali numa situação tão difícil. Depois, quando eles foram embora, na grande retirada que morreu muita criança, muita mulher, essa dos Campos de Cima da Serra, aí eles foram em direção a São Gabriel. São Gabriel foi o último reduto, foi Cruz Alta, Passo Fundo, São Gabriel. De São Gabriel, então, o Garibaldi foi para o Uruguai, e com essa criança que tinha 8 meses de idade. Essa criança que nasceu aqui, que quase morreu, não morreu porque a Anita era uma grande cavalariana e amamentava o seu filho. E ele teve sorte de não ter morrido, naturalmente, e ele se tornou depois uma grande personalidade na Itália. Foi um grande companheiro do pai dele, participou de lutas com o pai. Com 16 anos ele teve o batismo de fogo e ele foi medalha de ouro de valor militar
e foi deputado durante 21 anos de Veletri, que é a cidade das camélias, que por sinal é a camélia de ouro que eu ganhei por esse trabalho que eu tenho feito em termos de Menotti, a camélia de ouro da cidade de Veletri. Eu tenho muito encanto de ir lá e participar. E aí ele depois que o pai morreu, ele era um homem do campo, ele se dedicou ao campo, ao homem do campo, aos direitos do homem do campo. Foi uma grande personalidade e ele saneou aquela zona paludosa ali do agrocontínuo e acabou morrendo de malária, inclusive. Morreu com 63 anos. Morreu cedo. Morreu cedo, sim. Esse aqui não é o primeiro livro. O primeiro livro que eu fiz foi em 95 e esse livro foi traduzido para o italiano. Aí depois que foi traduzido para o italiano é que as pessoas de lá se deram por conta que só falava no Garibaldi, na Anitta, e não no Menotti. Hoje já tem teses. Para eles era o mais conhecido o Menotti. Agora, não, antes era só o Garibaldi. Agora, só Garibaldi. Sim, mas agora tem teses, tem grandes escritores sobre Menotti e Garibaldi, graças ao nosso trabalho, a Mostardas e toda essa história. Que maravilha! Esse material todo que aconteceu agora, da Mostardas, tudo eles gravaram. A TV Tradição, eles viram a transmissão direta de lá. Foi ao vivo. A TV Tradição foi ao vivo. E a TV Tradição é a cultura gaúcha para todo mundo ver, essa é a vantagem. E aí as pessoas vê a escritora desse livro, Menotti, filho gaúcho de Anitta Garibaldi. Aqui a senhora tem outro trabalho. E agora aqui no parque estou lançando A Mulher na Guerra dos Farrapos. Então, esses dois trabalhos são os mais recentes seus. Esse é o mais recente. É uma nova edição, não é? Porque os mais recentes mesmo são biografias que eu tenho feito de algumas personalidades, assim, de pessoas. Mas esse aqui é o mais recente, porque saiu essa semana da gráfica e vai ser lançado aqui na Galpão. Na segunda-feira vai ser, às 5h30, agora dia 11, exatamente. Então, estará sendo lançado segunda-feira, dia 11, às 5h30, este livro, no Galpão da Hospitalidade. O seu mais recente trabalho, e às 19 horas, essa nossa entrevista vai ao ar. Ai, que beleza, tudo então, maravilha. Onde o mundo inteiro vai poder nos assistir no lançamento. E aí não é só a Anitta, não, porque tem a dona Caetana, que foi a primeira dama do Palácio Piratini. A Caetana, mulher do tem aqui a vida dela. Também. Tem a da dona Clarinda Fontoura, a mulher do Vicente da Fontoura. Tem a dona Bernardina Almeida, a mulher do Domingos José de Almeida. Entende? A favor ou contra, todas estiveram nessa guerra. Todos fizeram parte da história. Até as que não gostavam do Bento, como a Delfina Benigna da Cunha, né? Então, maldição te seja dada, Bento infeliz desvairado. No Brasil, em toda parte, será teu nome odiado. Olha que raiva que ela tinha. E agora vê. Mestra, me diga uma coisa. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Mestra, me diga uma coisa, a senhora chegou a ir à Itália? Muitas vezes para palestrar sobre o seu trabalho lá. Sim, sempre foi. O meu trabalho lá é bastante conhecido. Muito conhecido. Menotti, Anitta. Eu já desfilei lá na Itália, lá na Sardenha, em Capreira, onde o Garibaldi está sepultado com um grupo de Anitas. Nós somos em 94 lá. E a partir de lá, até agora, eu também já fui outras vezes, no dia 2 de junho, que é a grande data garibaldina. Grande data. Assim como nós temos aqui 1.700, 1.400 CTGs, lá tem tanto quanto aqui, mas tudo em função do Garibaldi, outros descendentes do Garibaldi, ou pessoas que lutaram com o Garibaldi, familiares de Garibaldi. Eles têm Garibaldi lá como um gaúcho? Sim, eles têm como gaúcho porque eles dizem, Garibaldi já escrevia isso, né? Que ele aprendeu a lutar com os gaúchos aqui, né? Ele não sabia andar a cavalo. As guerras que ele participou depois lá, e a grande retirada de Roma, onde a Anitta morreu com ele, morreu acompanhando, no caso, Garibaldi, foi tudo a cavalo, nunca foi num navio, nunca foi. Ele era um homem marinheiro, né? Sim. Mas ele aprendeu aqui com os gaúchos, que ele escreve uma carta, inclusive para o Domingos José de Almeida, agradecendo, e lá na casa dele em Capreira, ele estava sempre com o pala gaúcho, Então, eu tinha essa curiosidade, porque ele era italiano tal, e inteligentíssimo, fez com seus lanchões aqui, nos deu a vitória. Lanchões, né? Tudo mais. E aí, quando ele foi para lá, como é que ele era conhecido? Se era um italiano ou um gaúcho? Gaúcho. Inclusive, os descendentes contam a história, que até eu vi aqui no acampamento, a maneira como eles carregavam a carne para fazer o churrasco nas batalhas, né? Então, elas me disseram, eu já sabia, claro,
que elas contam, porque está no livro deles, a memória dele, botavam assim no lombo do cavalo, né? Botavam a carne, porque ela ficava salgadinha com o suor do cavalo, né? Então... Mestra, passa o nosso telespectador, Anita Catarina, ali, assim nós chamamos hoje, a Catarina, ali de Santa Catarina. Como é que ela foi recebida na Itália? Que tem diversos mitos ou histórias da vida de Anita. Como é que a senhora, como escritora, coloca isso para o nosso telespectador? A Anita era a menina dos pés descalços de Laguna, uma família numerosa de 10 crianças, todos muito pobres. Dos pés descalços de a Laguna? Menina dos pés descalços de Laguna. Que espetáculo. Muito pobre, né? Muito pobre. Depois ela casou em Santa Catarina, ela casou em Laguna com um homem. Ela tinha 14 anos, era simplesmente uma boca a menos na sua família. Eles davam de presente para ter despesa menos. Exato. Então, mas é um casamento que, segundo a minha pesquisa e segundo outros historiadores, um casamento que nunca foi consumado. Ele passava a noite inteira com os cachorros à beira da praia, bebia, enfim, era um homem bem mais velho que ela. Sim. Mas era de uma família boa. Nunca mais se soube dele, ele abandonou a Anita. Quando ela conheceu o Garibaldi, ela estava sozinha, ela tinha 18 anos. E veja bem, a Anita foi um caminho sem volta, porque ela saiu de lá. Por amor a Garibaldi, ela entrou por amor à nossa Revolução. Essa que é a grande identidade de Anita. Por amor à nossa Revolução. Amor à nossa Revolução. E ela então sempre foi lembrada lá e ela ganhou um filho aqui, ganhou mais 3 filhos no Uruguai e morreu grávida da 5ª criança. Morreu grávida. Com 28 anos. Na Itália, ela é tão reverenciada. Quando ela faleceu, quando ela morreu, ela estava lutando pela reunificação da Itália e sendo perseguidos, os dois estavam sendo perseguidos pelos austríacos e pelos franceses. E ela então foi sepultada às pressas, foi sepultada depois em 7 lugares diferentes, é uma trajetória a vida dela. E embora Garibaldi, depois da morte dela, tenha ido logo em seguida para o exílio, Garibaldi teve mais 2 mulheres e alguns romances, mas os únicos descendentes de Garibaldi são os filhos que ele teve com a Anita. E Garibaldi. Menotti teve 6 filhos, Ricciotti, que nasceu no Uruguai, teve 12 filhos, e a Teresita teve 16 filhos. Nossa! Alguns descendentes já vieram aqui. Então, a Anita lá, ela é reverenciada com um grande monumento na colina do Janícola, é belíssimo o monumento, e o monumento lembra ela da fuga dela em Mostardas, fugindo do inimigo, sozinha, lá na família do Costa, com uma criança no colo, uma arma na mão. Uma arma na mão. Fugindo pelo mato, porque eles estavam à procura mesmo, os remanescentes lá que vieram lá de São José do Norte, eles estavam procurando, era o Garibaldi. E ela então salvou, não só o Garibaldi, mas se salvou e salvou o Menotti, né? Então essa estátua dela, feita por um grande escultor, Mário Rutelli, ela representa tudo lá na colina do Janícola. Ninguém deve perder a oportunidade de ir lá, aonde repousa os restos mortais dela agora. Está em Santa Catarina? Agora não está em Santa Catarina. Santa Catarina faz uma luta muito grande. Tem um museu dela lá em Santa Catarina. Tem um museu de Santa Catarina. Isso. Lá estão os restos mortais dela, que depois, quando fizeram essa estátua dela, esse grande monumento, que ela está num cavalo com as patas para cima, que na cavalaria a gente sabe que ela morreu cedo e lutando, que representa isso. É um dos monumentos mais belos que tem na Itália e em homenagem a uma mulher. E agora, não digo agora, mas em 2009 ela participa como uma cidadã brasileira do livro dos Heróis da Pátria, lá em Brasília, junto com Tiradentes, com Santos Dumont, com Dom Pedro, os Zumbi dos Palmares. Ela representa essa parte dos heróis da nossa pátria, desde 2009. E eu sempre digo que o mais importante que ela é atualmente, embora sendo nome de monumento, de escola, de ruas, de praças, o mais importante é que agora ela tem uma chama que andou por todo esse Rio Grande com o nome dela e do filho. Isso é uma referência, né? Uma referência histórica, né? É isso que eles estão lá vendo, lá na Itália, eles estão vendo isso aí. Dizem que... Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Dizem que o pessoal na Itália está ligado na TV Tradição, acompanhando todos esses acontecimentos de Anita. Que maravilha, que maravilha. Bom mesmo.
Senhoras e senhores, o programa Voz da Tradição está apresentando para os senhores a nossa patrona dos festejos Farroupilha 2017, Elma Santana, onde nós estamos tendo aqui uma aula cultural da história de Anita e de Giuseppe Garibaldi e de Menotti. De Menotti, essa escritora maravilhosa, essa historiadora maravilhosa, Elma Santana. Elma, muito obrigado. Eu que agradeço de poder estar falando aí para a tradição toda nossa, né? Essa voz da nossa tradição através da tua pessoa. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado por fazer parte do programa Voz da Tradição. Então, segunda-feira, às 17 horas, estará lançando o livro. Exatamente, no Galpão da Hospitalidade, ali no Parque do Gaúcho. Na Casa com do degustação Gaúcho, até de umas coisas muito boas. E às 19 horas o nosso programa vai ao ar com essa grande entrevista com Elma Santana, essa mestra da cultura gaúcha e patrona dos festejos Farroupilha do estado do Rio Grande do Sul. Até segunda-feira que vem, gaúchas e gaúchos de essência alma pura, com mais uma grande entrevista no programa A Voz da Tradição.